Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 12, hoje eu quero ler com vocês versículos 4 ao 8. Isso mesmo, ontem nós lemos do 3 ao 5, mas não conseguimos chegar no 4. Acabamos fazendo o devocional só no versículo 3, que foi uma bênção também. A gente acabou aprofundando, sobre identidade, sobre autoestima, sobre a imagem que nós temos de nós mesmos. Uma bênção de Deus profundo, glória a Deus por tudo. Mas hoje vamos dar continuidade dos versículos 4 até 8 para falarmos sobre uma lição muito importante. E o que você vai aprender aqui dá para levar para toda a sua vida, em todas as áreas da vida. Vamos lá, Romanos capítulo 12, versículos 4 em diante. Antes de entrarmos no conteúdo, eu quero te convidar. Você que é novo ou nova por aqui, te convido a se inscrever no canal, a estar conosco de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. E também eu quero te convidar a você estar no nosso grupo de WhatsApp. Criamos um grupo específico para o envio de links dos nossos devocionais. Então, não tem conversa, não tem inconveniente, não vai encher sua caixa de WhatsApp. É exclusivamente para você receber o link do nosso devocional todos os dias e dessa forma você permanece constante, todos os dias, começando o dia aqui, sempre se alimentando da palavra de Deus. Tem pessoas que não assistem pela manhã, não tem problema nenhum, pode assistir durante o dia. Na verdade, todos os nossos devocionais ficam salvos. E se você é novo ou nova aqui, te convido a revisitar os devocionais anteriores. Estamos estudando a carta aos Romanos e hoje, Romanos 12, do 4 ao 8. Vamos lá? Olha o que diz. Assim, cada um de nós tem um corpo com muitos membros. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Preste bastante atenção agora, versículos 6 a 8. Eu não vou entrar sobre dons aqui hoje, especificamente, também é uma aula sobre dons, mas preste bastante atenção. Temos diferentes dons, versículo 6, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Vamos lá, deixa eu te perguntar. Na sua opinião, quem é o melhor jogador de futebol do mundo hoje? E claro, eu sei que tem pessoas aqui que não são tão familiarizadas com o futebol, mas pense num jogador famoso que você conheça, Vamos pensar aqui Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Vinícius Júnior. Se a gente for recuar um pouco no tempo, vamos falar de Ronaldo, Romário, Zico, Pelé, jogadores que foram mundialmente conhecidos pela sua qualidade, sua habilidade como jogadores de futebol. Porém, mesmo que eles sejam grandes jogadores, todos eles precisam de um time para poder vencer jogos, para poder vencer campeonatos, inclusive para poder vencer esses prêmios de serem os melhores jogadores do mundo. Ninguém vence sozinho. Você já parou para pensar que se você está vivo hoje, você no mínimo já é produto de duas pessoas? Ah, Tiago, mas eu nunca conheci meu pai, nunca conheci minha mãe, eu não tinha uma boa convivência, eu não gosto dos meus pais, ou isso e aquilo. Independente disso, você só está vivo aqui porque houve uma conexão física entre duas pessoas. Então você já é produto de dois. Além de você ter sido gerado numa relação sexual, tem também o fato de que você não chegou na vida adulta sozinho. Olhe para um bebê recém-nascido, o que é que ele pode fazer hoje? No máximo chorar, no máximo espernear. Ele precisa de pessoas que deem comida a ele, que dê alimento, comida e alimento, que dê alimento, que dê proteção, que dê cuidados, que dê direção, que custeie algumas coisas para ele, dê provisão. Então, todos nós chegamos aqui na vida, um dia alguém estendeu a mão para nós. Nem que sejam os nossos pais ou um desconhecido, ninguém está aqui só pelo próprio mérito. Entende? É muito importante guardar isso. Às vezes você fala assim, Tiago, eu venci na vida sozinho. Será que venceu mesmo sozinho? Ninguém na vida, gente, eu desconheço. Eu te desafio a pensar alguém que venceu na vida sozinho. Se
você for olhar na nossa história, em todas as histórias, nós sempre estivemos sido sustentados, não só espiritualizando, não pela mão de Deus, não. Deus está sempre realmente sustentando, mas sustentados e guardados por pessoas. Esse exemplo da criança é perfeito para isso. Agora pensa comigo, o melhor jogador do mundo, vamos pensar aqui, vamos recuar no tempo, colocar aqui Ronaldo Fenômeno, né? O famoso Ronaldinho, que aí todo mundo com certeza vai conhecer. O Ronaldinho, ele foi, por exemplo, um grande atacante. Poder de finalização, de chute que ele tinha, de drible, a velocidade, a habilidade dele para resolver problemas dentro do campo era uma coisa fora do normal, fora da curva. Mas, por exemplo, se você pegasse o Ronaldinho, que era um atacante, e colocasse ele na zaga, o Ronaldinho vai jogar de zagueiro a partir de hoje, talvez, não estou garantindo, mas talvez, ele nem chegaria a ser um jogador profissional. Por quê? Porque ele estaria na posição errada. Não, Thiago, se ele fosse um lateral, olha, sei, vamos pensar, tem jogadores que até mudam de posição assim durante a carreira e dão certo. Mas é muito importante para um atleta de futebol que pratica um esporte coletivo, ele estar na posição correta para poder potencializar os seus talentos. Inclusive, essa é uma grande habilidade de um treinador, né? Ele olhar um garoto ali desde novo e falar, ó, esse garoto vai ser um bom meio-campo, ele vai ser um bom atacante, ele vai ser um bom zagueiro, vai ser um bom goleiro. Então é muito importante saber que na vida nós temos duas formas de sermos abençoados por Deus. Guarda isso aí, na vida nós temos duas formas de sermos abençoados por Deus. Deus pode nos dar um talento, ou Deus pode nos conectar com pessoas que têm o que nós não temos. Você nunca vai conhecer alguém que tenha todos os talentos na vida. Não existe essa pessoa. Talento é aptidão, vocação, é facilidade para algo. Tem pessoas que, de fato, têm mais facilidade para aprender. Eles aprendem alguma coisa rápido. Então, essas pessoas, se olha assim, Thiago, fulano é inteligente para tudo. Ninguém é inteligente para tudo. Claro que se você estudar e se você se esforçar, você vai melhorar em qualquer área. Mas uma coisa é ter talento, é ter aptidão, ter vocação. Outra coisa é você ter que se esforçar muito mais justamente por não ter facilidade naquilo. Eu sempre gostei muito das matérias História e Geografia na sala de aula. Então, para História e Geografia, eu aprendo assim na velocidade da luz, desde pequeno. Mas matemática, por exemplo, eu nunca fui muito fã. Matemática, física, química, as matérias de exatas, eu já não fui muito fã. Então, não é que eu não sei. Eu sei. Se eu estudar mais do que eu estudo hoje, provavelmente eu vou aprender mais coisa do que eu sei hoje. Mas eu já tenho uma certa dificuldade. Já não tenho aquela fluidez do que para História e Geografia, por exemplo. Por que eu estou te falando isso? Porque, primeiro, nós precisamos reconhecer o que Deus nos deu. Segundo, precisamos saber que o que Deus nos deu é para abençoar o outro. Terceiro, precisamos reconhecer que tem coisas que Deus não nos deu, mas Ele deu a outras pessoas, e isso é bom, isso é bênção demais. Se você for pegar, por exemplo, a lista de dons que está lá em 1 Coríntios, que são chamados dons espirituais, deixa eu colocar aqui para vocês. A lista de dons que está lá em 1 Coríntios 12, eu quero ler a lista aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Olha só. 1 Coríntios 12. Aqui, ó. 1 Coríntios 12, versículo 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outros pelo mesmo Espírito a palavra da ciência ou do conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, no plural, a outro, versículo 10, a operação de maravilhas, 5 já, a outro profecia, 6, a outro dom de discernir espíritos, 7, a outro variedade de línguas, 8, e a outro interpretação de línguas. São 9 dons citados aqui. Eu não vou dar uma aula sobre dons hoje. Na verdade, na nossa comunidade do discipulado bíblico vai ter um módulo inteiro sobre dom. Ali sim eu vou ensinar de modo exaustivo sobre dons espirituais. Thiago, como é que eu faço
para acessar essa comunidade. Primeiro link da descrição, tá bom? Esse link vai ser muito importante para você entrar na nossa comunidade e mergulhar de fato, estudando profundamente a palavra de Deus e a espiritualidade à luz da Bíblia. Agora vamos voltar. Dos 9 dons que eu citei em 1 Coríntios 12, só um é para edificação própria. Qual é? Quem é que sabe aí? Deixei a água longe aqui, com a boca seca. Vamos lá. De todos os dons, dos 9 dons, 1 Coríntios 12, o único dom que é para edificação pessoal é o dom de línguas. A Bíblia fala que aquele que ora em línguas fala em mistério. Ele está orando em espírito, ele edifica a si mesmo. De todos os dons, um é para edificação própria, 8 é para frutificar no outro. Quando eu profetizo, eu abençoo o outro. Quando eu curo, eu abençoo o outro. Quando eu dou uma palavra de sabedoria, eu abençoo o outro. É a mesma coisa do médico. O médico estuda, ele adquire conhecimentos ali a respeito da medicina. E quem vai se beneficiar daquele conhecimento é o outro, que vai receber um tratamento da parte dele, um diagnóstico da parte dele, uma cura da parte dele. Entende? Então é muito importante você ter noção que Deus, ele te dá coisas para que você sirva o outro nessa terra. E Deus não te dá tudo. Ah, Tiago, por que Deus não me dá tudo? Querido, olha, dá para fazer uma conferência sobre isso. Mas como o devocional aqui é rápido, vou me limitar a dizer o seguinte: Deus sabe o que é melhor para nós do que nós mesmos. Tá bom? A criatura espiritual, penso eu, não tem na Bíblia escrito isso, não é versículo, isso é uma opinião pessoal minha. A criatura, lembrando, Jesus não é criatura, Jesus é criador. Criatura é seres angelicais, ser humano, animais, planta, toda a criação. A criatura mais privilegiada em conhecimento, dons, talentos e poder, provavelmente, opinião pessoal minha. Tiago, se você estiver errado, tudo bem, é só uma opinião, não é doutrina. Tá bom? Bom diferenciado, opinião e doutrina. Penso eu que tenha sido Satanás. A criatura mais poderosa em conhecimento, em sabedoria, em astúcia, em tudo, Satanás. Olha o fim dele. Será que de fato é bom a gente ter tudo que a gente quer? Nem sempre, né? Porque nem sempre a gente tem estrutura para ter os talentos que a gente deseja, para ter a evidência, a visibilidade que a gente deseja. Você vê quantas pessoas, elas saem do anonimato para o sucesso, chegam lá, né, na fama. Poxa, eu sempre sonhei com isso. Meu sonho era ser famoso, era ser rico, era ser isso, era ser... E quando chegam lá, perdem até a vontade de viver. Por quê? Porque não estavam preparadas para aquilo. Você desejou algo que você não estava preparado. Então, observe, Deus não nos dá tudo. Isso é uma bênção. Por quê? Porque o que Deus não nos dá, Ele nos apresenta pessoas que têm habilidades, que têm talentos que nós não temos e que vão nos servir. A proposta do Evangelho nunca foi uma caminhada solitária. Se você parar para pensar, o próprio Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Aí Renato Russo falava assim, né? Quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus, ao mesmo tempo é três. E aí eu sinto dizer para Renato Russo, já falecido saudoso Renato Russo, poeta, que se ele estivesse na comunidade do discipulado bíblico, ele estaria lá na nossa aula sobre Trindade, ele ia saber como é que um só Deus ao mesmo tempo é três. E esse mesmo Deus, quando ele vai criar o homem, ele diz, façamos. Ele cria o homem e a primeira sinalização negativa da criação, a primeira coisa ruim que Deus identifica na criação não é o pecado, é a solidão. Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Então Deus fez o homem para habitar em sociedade, para habitar em coletividade, para habitar em família. É bênção que nós não tenhamos todos os talentos do mundo, todas as saídas do mundo, todos os recursos do mundo. É bênção que nós possamos pedir ajuda ao outro. E os melhores relacionamentos, se você parar para pensar bem, pare para fazer um raio-x ao seu redor. Não olhe para o seu relacionamento, não. Olhe ao seu redor, para você não ficar enviesado. Os relacionamentos que mais dão certo não são de pessoas parecidas, são de pessoas complementares. Os relacionamentos que mais dão certo não são de pessoas parecidas, são de pessoas complementares. Elas se complementam. Meu irmão, se duas pessoas, por exemplo,
duas pessoas explosivas entrarem num casamento, meu amigo, Thiago, será que é 100% de certeza que vai dar errado? Olha, pode dar certo, tô torcendo aqui para dar certo, né? Eu desejo que dê certo. Mas a possibilidade dos dois se destruírem é muito grande. Da mesma forma, se entrarem dois passivos demais, ninguém toma iniciativa, ninguém vai... A coisa também desanda um pouco. Todo relacionamento, eu estou usando exemplo de casamento, mas você pode ver equipe de trabalho, você pode pensar em amizades, por exemplo. A grande maioria dos relacionamentos que dão certo, eles dão certo por conta da complementaridade. Um complementa o outro. Um tem o que o outro não tem. E juntos, eles somam uma força que é maior do que... Esqueci agora a frase, mas o que eu quero dizer é o seguinte. 1 mais 1 é 2, certo? Só que quando um se conecta com o outro, a força é muito maior do que a de dois. Vou te dar um exemplo agora que você vai entender o que eu acabei de ensinar. Dizem que um cavalo, ele puxa uma determinada carga, uma determinada X carga, uma carga chamada X. Então você pensa assim, olha, se eu juntar então 2 cavalos para puxar, vou puxar 2x carga, né? Então um cavalo puxa X, 2 cavalos vai puxar 2x, negativo. Quando você junta 2 cavalos para carregar uma carga, esses 2 cavalos conseguem levar uma carga 14 a 15 vezes maior do que um cavalo só. Olha que loucura. 2 cavalos conseguem levar uma carga 14 ou 15 vezes maior do que um cavalo. Mas, Thiago, 1 mais 1 é igual a 2. Perfeito. Mas quando as forças são conectadas, algo é potencializado. Entende? E é muito importante entender que o mundo está indo na direção contrária a isso. O mundo, nós vivemos hoje, queridos, no auge do império do individualismo. Isso é tão profundo, tão enraizado dentro de nós, que talvez a gente não consiga nem perceber isso. Como diz o ditado, a última coisa que o peixe percebe é a água, porque ele já nasceu na água. Hã? Água? O quê? Água? Não, que água? Não estou vendo a água. Está ao redor dele. A individualidade ela está tão intrínseca à nossa sociedade, a quem nós somos, ao que pensamos, a como vemos o mundo, que muitas vezes não percebemos como isso tem nos destruído. Eu não estou chamando para abrir mão da sua personalidade, do seu ser individual, mas é importante você ter uma visão coletiva de mundo e entender que o que Deus te deu é para abençoar o outro. E que Deus não vai te dar tudo. E quando te faltar, Deus vai te abençoar de outra forma, te conectando a pessoas que têm o que você não tem. Entende? É engraçado, rapaz, que lá na nossa igreja, tem vários irmãos aqui da Lírio Armação, uma igreja local, né? Mas tem gente que não é. O nosso pastor lá, pastor Diogo, ele sempre, de vez em quando na pregação, ele tenta cantar, puxa uma música lá e tal, e outra, ele não tem uma voz assim tão, digamos assim, de cantora. Não é, não é o Luciano Pavarotti da vida. Pastor Diogo vê esse devocional aqui, ele me pega. Um beijo, pastor. E aí ele fala direto, né? De vez em quando ele fala assim, rapaz, quando eu tô cantando lá na frente, olha que interessante. Quando eu tô cantando lá na frente, eu tenho certeza que eu tô cantando bonito. Aí quando eu vou olhar a transmissão, tô desafinando tudo. E na verdade, a igreja até brinca, ele brinca com a igreja brinca com isso lá. É meio que um momento assim de quebra-gelo, né? Quando ele canta. E é interessante, eu fico pensando, rapaz, o pastor Diogo, ele tem uma capacidade assim do céu, total do céu, incrível. Aquilo não é homem, não tem como ser humano. Uma coisa do céu, uma habilidade que ele tem de pegar um texto bíblico, dar uma palavra ultra mega profunda de forma absolutamente simples, que você nem percebeu que o cara pregou. E de repente tem uma mensagem ali ultra profunda que te faz refletir em coisas muito profundas da vida, da alma, da eternidade, enfim. É uma graça que Deus deu a ele. E eu fico pensando, olha, eu acho que se o pastor Diogo tivesse um vozeirão, ele ia querer cantar. Aí talvez a gente ia ganhar um bom cantor, mas a gente ia perder um grande mestre na palavra de Deus. É um pensamento mínimo que eu estou compartilhando com vocês, mas algo para você visualizar. Né? Eu não quero enviesar essa questão de quem tem talento ou chamado ser quem canta, quem prega. Só estou dando um exemplo. Mas quando você vai para a tua empresa, quando você vai para a tua família, para o teu relacionamento, talvez com seu cônjuge,
o seu noivo, o seu namorado. Quando você vai olhar o funcionamento das coisas dessa vida, ninguém consegue vencer na vida sozinho. E, na verdade, muito do que nós temos nos foi dado por alguém sem que nós fizéssemos nada para merecer. Esse, na verdade, é o retrato da vida. Porque Jesus teve graça, exerceu graça sobre nós e nos deu algo que nós não merecemos. Agora eu quero fechar aqui, já vou dar um corte e ir para o final, porque eu não posso fechar sem falar isso aqui hoje. Olha como é interessante, gente. Vou expor isso um pouco mais amanhã, provavelmente. Mas olha como é interessante que dos versículos 6 até o 8, Paulo fala de diversos tipos de dons. Ele começa, por exemplo, no versículo 6, falando do dom de profetizar, que é uma coisa mais espiritual, né? O profeta profetiza. Olha, Tiago, uma profecia sobre a minha vida, uma coisa sobrenatural, uma coisa tida como metafísica, espiritual. Mas no versículo 7, ele começa a falar algo interessante. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Gente, tem pessoas que nunca vão ser famosas, nunca vão ser conhecidas, nunca vão ser poderosas nessa terra, mas que têm uma preciosa habilidade de reanimar o outro. Tem pessoas que dão um abraço como ninguém. A pessoa te dá um abraço, parece que o abraço da pessoa te renova. É um negócio impressionante. E é muito importante que você nunca perca de vista algo que eu vou te falar aqui agora. Que muito dos dons que Deus nos dá são dons naturais que, infelizmente, nós não reconhecemos. A habilidade de ensinar, de dar ânimo, de contribuir generosamente, isso é um dom. Tem gente, eu conheço pessoas que são assim, sabia? Eu tenho um amigo que eu lembro na adolescência ainda. Ele falava assim, Tiago, ele me via pregando, né? E ele falava assim, Tiago, eu vou ganhar muito dinheiro nessa vida. E aí, quando eu ganhar muito dinheiro, eu vou pagar para você viajar o mundo aí pregando a palavra. Porque eu não sei pregar que nem você não, mas eu acredito no que você prega. Esse meu amigo, não, pelo que eu saiba, ele não ganhou tanto dinheiro assim na vida. Mas desde a adolescência, quando ele falava isso, eu ficava olhando, pensando, rapaz, olha que interessante. O cara, ele quer contribuir de alguma forma. E você vem para Romanos, um texto que é escrito há milênios atrás. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, se o teu dom é contribuir, contribua generosamente. Às vezes, talvez você não tenha habilidade. Tiago, eu não tenho uma habilidade assim de dar uma palavra de ânimo e tal, mas eu tenho um Pix aqui para fazer para o mercado solidário. Para uma ação social que vai abençoar pessoas lá no Rio Grande do Sul, que eu não conheço ninguém, que eu não vi ninguém, mas estão sofrendo lá com as enchentes, e eu vou ajudar. Contribua generosamente. Se é exercer liderança, exerça com zelo. Se é exercer misericórdia, que o faça com alegria. Tudo que Deus nos dá, e olha, tem muitas ferramentas que Deus nos dá que nós não reconhecemos. Sabe por quê? Porque nós achamos que não é espiritual. A gente pensa, não, eu não tenho talento para pregar, nem para cantar, nem para fazer peça na igreja, nem para... A gente acha que dom é para ser exercido só dentro de um culto. Né? Um culto com um microfone, uma plataforma, pessoas assistindo. Não, negativo. Deus te dá muitos dons que você não reconhece, mas que Ele te deu para você servir pessoas nessa terra. Mas Tiago, não tem nenhum desses dons aí que foi citado em Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8. Esse rol de dons aqui é o chamado rol exemplificativo. Quem estudou direito aqui vai se familiarizar mais com essa linguagem. O rol exemplificativo é diferente do taxativo. Taxativo é o seguinte, quando você tem um rol taxativo, é só aquilo que está elencado naquela lista. Se eu falar assim, ó, vá no mercado e compre um biscoito escureto, compre 1 quilo de açúcar, 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz. Ponto. Isso é um rol taxativo. Quando eu te falo assim, vá no mercado e compre alimentos e materiais de higiene, eu estou dando um rol ali que vai abarcar diversas coisas que eu não citei, mas que estão naquela categoria. Né? Aí eu falo assim com você, ó, compra que boa, compra arroz, feijão, tal, cuscuz, veja lá o que precisa. Então eu dei um rol exemplificativo, que não se esgota. Tem muito mais coisa além disso. E os teólogos, particularmente eu me filio àqueles que pensam que esse rol de dons aqui é um rol exemplificativo. O que o apóstolo Paulo, no fundo,
Ele está querendo nos falar o seguinte: o que você tem nas mãos, use para o bem. Faça o bem, sabendo que nós somos como membros de um corpo. O olho tem uma função, o nariz tem outra função, a boca tem outra função, a mão tem outra função e o corpo caminha em unidade. Se a mão quiser ser ouvido, ambos terão um problema e o corpo vai padecer. Mas se cada um entender a importância do que Deus te deu, meu Deus, aí você vai ser potencializado e você vai potencializar pessoas no nível que você nunca experimentou na sua vida. Eu te convido a você colocar essa palavra em prática a partir de hoje. Hoje ainda, Deus vai te dar a oportunidade de exercer um dom que você não sabia que tinha. Quando você exercer, você vai lembrar desse devocional aqui. Tenho certeza disso. Tá bom? Vamos orar, gente? Santo Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Eu quero te louvar por cada um dos que estão aqui. Quero te pedir, Deus, que a sua voz sopre nos ouvidos, sopre nos corações, além do que eu posso falar, além desses minutos que nós compartilhamos a tua palavra. Quero, meu Deus, te agradecer por essa oportunidade de sermos despertados através desse devocional. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like no vídeo e também não sai daqui sem antes deixar um comentário sobre qual foi a parte que Deus mais falou contigo nesse devocional. Coloca aqui nos comentários. Vai ser uma bênção para mim. Lê o teu feedback e também responde. Eu sempre respondo todos os comentários aqui do canal. Entra também no nosso grupo exclusivo do WhatsApp para receber os links dos devocionais. O link está fixado aqui no topo do chat e também nos comentários da nossa transmissão, tá bom? Tamo junto sempre, segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Compartilha também no Instagram, tira um print, faz um boomerang, me marca lá. Tamo junto, gente. Shalom no coração, até a próxima. Tchau, tchau.